Você lembra quando você era uma criança? Livre, inocente, aberta para a vida, para o mundo. Talvez isso já esteja tão distante que você já nem se lembre mais como é assim, né? Mas repara nas crianças. Como elas são disponíveis, como elas são acolhedoras. Você já viu uma criança com religião, por exemplo, que tenta lhe converter, lhe convencer, lhe pregar de qualquer coisa? É claro que existem aquelas aberraçõezinhas, mas elas não são essencialmente assim. Você vai ver atrás de uma criança pastor mirim, por exemplo, um pai ou uma mãe orgulhosos, envaidecidos, frustrados e incentivando num serzinho essencialmente tão livre, tão lindo, se transformar naquilo. Ela não é assim. Aqueles concursos de Miss, já viu? Americanas, aquelas menininhas de 5 ou de 4 anos, tentando competir, disputando vaidade, beleza, com cabelo, com roupa, com salto, e as mães geralmente obesas atrás, se projetando naquelas criancinhas que estão competindo para ganhar o título de Miss não sei o quê. E elas sofrem, porque as crianças não são assim. Se o mundo que a gente vive, se essa sociedade que a gente está inserido fosse habitada por crianças, não existiria o ditador, o grande líder, o político, o presidente, nada disso. O chefe, o diretor-presidente, para quê? Nós seríamos muito mais próximos, muito mais livres. E aí tem gente me vendo agora dizendo, mas isso é uma grande utopia, nós crescemos, nós precisamos estruturar e organizar a nossa sociedade, não há a menor possibilidade de se alimentar essa ilusão, uma sociedade composta por liberdades e por corações e mentes abertos e vinculados e próximos como o de uma criança. E aí pensando nisso, nessa impossibilidade, nessa inviabilidade de construir um sistema como esse que a gente vive, de sustentá-lo com pessoas que vivem na inocência e na pureza de uma criança, se impõe, se coloca como condição que a criança, em determinada fase da sua vida, vai ter que deixar de ser criança. E a gente vai fragmentá-la. Isso vai começar na escola, a criança deixa de ser livre, a criança deixa de ser curiosa, a criança vai ter que seguir uma grade curricular, a criança vai ter que seguir uma hierarquia vertical, a criança vai deixar de ser espontânea naquelas próximas horas, a criança vai vestir um uniformezinho e vai ficar lá quieta, não faça barulho, não faça bagunça, não converse, porque tem a prova no fim do mês, você vai ser avaliada e você vai deixar de ser criança. Eu não estou generalizando, eu sei que tem muita gente, muitos educadores que me veem, que me escrevem, que se incomodam com isso e estão implementando, felizmente, em muitas escolas, uma outra maneira de se enxergar a educação. Mas eu estou falando de formatação e não de educação. Nós somos formatados, ainda na nossa infância, por uma razão. Quando você divide uma pessoa, quando você divide uma criança, quando você coloca dentro dela a outra voz, vinculada ao ego, que a partir de agora lhe controlará pela via da comparação, pela via da culpa, sobretudo. Eu, sistema, não preciso mais me preocupar com você, porque dividido você se controlará. Você brigará consigo mesmo, você viverá eternamente em conflito. Afinal de contas, você deixou de ser um ser íntegro, integral, e passou a ser um ser fragmentado. E isso vai desembocar lá adiante, na minha preparação para o vestibular, na minha escolha da profissão, na minha faculdade, na minha profissão, no meu trabalho, no meu mercado de trabalho, nas minhas relações. E quando eu vou me dar conta, eu deixei de ser aquilo que eu era, essencialmente livre, e passei a ser o profissional, o diretor, o marido, o amigo, enfim, eu passei a ser vários. E a minha identidade se diluiu diante das personas que foram criadas dentro dessa divisão que me distanciou da condição mais básica e essencial de ser livre. A gente não ama se a gente não for íntegro, se a gente não for inteiro. A gente não é livre
se a gente não perceber que nós carregamos dentro de nós dicotomias de percepção, de alma, que nos enfraquecem e que nos vinculam e que nos prendem a todo tipo de facilidades que hoje se vende como caminhos de reconexão. Aí eu vou precisar da religião, aí eu vou precisar do dinheiro, eu vou precisar do consumo, eu vou precisar do partido político, eu vou precisar me jogar na comida, eu vou precisar do casamento, eu vou precisar da mulher, do marido, eu vou precisar de um monte de coisa, porque senão não serei feliz. Mas eu só penso isso enquanto eu não entendo, enquanto eu não me lembro, enquanto eu não paro para pensar que houve um tempo que felicidade era uma condição interior para mim. Ou você conhece uma criança que não é feliz porque não é rica, que não é feliz porque não tem o mundo aos seus pés, que não é feliz porque não é admirada. A felicidade é um processo interior, a felicidade é uma condição, é uma pérola, é um valor meu, que mora em mim. E que está diretamente ligado e vinculado à minha autopercepção. Ela se projeta nos ambientes, ela pode se projetar nas situações, ela pode se projetar nas pessoas, mas é só uma projeção. Quando eu percebo que ela não está diretamente ligada àquilo, eu começo a caminhar na trilha da felicidade e da construção da paz interior, onde todas as coisas nascem, onde todas as coisas brotam, onde todas as coisas evoluem e se iluminam. Esse nosso rápido papo hoje é um chamado. Será que você não foi longe demais daquele quem você era? Será que você não acreditou demais em todos os discursos e vozes e vozinhas do mundo, lhe chamando para cá e para lá, o canto da sereia, lhe propondo isso ou aquilo, e se perdeu de si mesmo? Será que não está na hora da gente voltar a ser integral, único, e se descolar dessas camadas que a gente alimenta com tanta angústia, com tanta entrega? Será que não está na hora de voltar a ser criança? É dos pequeninos o reino dos céus, e o reino dos céus mora dentro da gente. Voltemos a ser crianças, puros, simples de olhar, de percepção. Como uma criança, um ser inocente, viverá num mundo que continuará a ser malicioso, maldoso, malvado e fragmentado, ainda que eu mude? Talvez seja a sua pergunta. O mundo continuará sendo o mesmo, mas o teu mundo vai mudar. Se você mudar, afinal de contas, o teu mundo é uma construção tua. E quando o teu mundo se conecta com as realidades de fora, com os mundos exteriores, esses tendem a se modificar, a receber a luz que irradia da tua simplicidade, da tua liberdade de ser e de olhar. Está na hora da gente recuperar o que nós perdemos aceitando essa fragmentação, sem a qual esse sistema que nós alimentamos não viveria, não se sustentaria. É por isso que ele precisa de pessoas fragmentadas, de pessoas que estão brigando sempre consigo mesmas, se policiando, se culpando, se achatando, se escondendo, se anulando, se amedrontando. Porque são fragmentadas, porque aceitaram essa imposição e se desconectaram da pureza e da simplicidade de olhar de uma criança. Há uma criança dentro de você. E é por isso que às vezes você sente uma saudade, uma nostalgia, e você não sabe de onde vem. Tá tudo bem, tá tudo no lugar, mas bate aquela saudade. De onde vem? É a criança dentro de você, lhe chamando de volta. É aquele quem você já foi, tentando colocar a cabeça para fora, tentando enxergar, respirar, projetar consciência em você. A simples percepção de que é assim já é suficiente para que a gente comece um caminho de reencontro consigo mesmo, de reconstrução de quem nós somos, de fortalecimento da nossa real condição, da nossa real essência, da nossa real humanidade. É por isso que eu tanto falo que não existe espiritualidade sem humanidade. E todo processo de humanização vai desembocar num crescimento espiritual.
Simplesmente reflita sobre isso. Eu não estou aqui para lhe trazer respostas prontas e eu não quero que você encontre, a partir da minha fala, um caminho específico dizendo é isso ou é aquilo. Mas você, a partir daqui, desse nosso papo, vai chegar às suas conclusões que lhe remeterá ao teu caminho de volta para casa. Pense nisso. Até o próximo.